Irmãos, aonde e como eu aprendi, através do Espírito Santo, eu aprendi algo que, como esta noite aqui, todo aquele que ministra, eu acredito que Deus está trazendo através da sua palavra, como diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, cresceis na graça e no conhecimento. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com a palavra de Deus? Aprendo quando o texto vai dizer, crescer na graça e no conhecimento, que não vai adiantar aqui eu trazer qualquer oratória, qualquer teologia, qualquer palavra humana, se primeiro não for a graça de Deus. Porque a graça de Deus e a Bíblia, ela anda junto, diga amém. Porque quem tem que libertar, salvar, restaurar esta noite aqui é a palavra de Deus e não o homem. Porque eu sempre digo isso, irmão. Quando o pastor me fez o convite, eu fui orar ao Senhor qual o texto, ministrar para a igreja. E Deus me mostrou esse texto, um texto bem conhecido dos irmãos. Nós somos diante de um homem aqui, onde o Dr. Lucas escreve na narrativa do texto aqui, falando sobre a história de um homem. Quem é este homem? A igreja conhece Paulo, ou Saulo, como alguns conhecem. Nós sabemos que alguns há de afirmar que Deus muda o nome de Paulo para Saulo, mas na verdade a Bíblia vai ensinar aqui, na hermenêutica do texto, na interpretação, que na verdade Deus não faz isso. Na verdade é Paulo, aleluia, que ele vai se naturalizar cidadão romano. Saulo, ele era chamado de Saulo quando era judeu, e depois troca seu nome, vai se naturalizar cidadão romano. Diga amém. E o que é que eu aprendo com isso? A Bíblia vai dizer que ele, nos costumes, ao ir depois Roma, começa a aprender os costumes judaicos da época, aprendendo com os dos maiores teólogos da época. Quem é esse teólogo? Gamaliel. Então Paulo aqui, antes dele mudar para Roma, ele começa a aprender todas as leis judaicas, toda a Torá, toda a hermenêutica. Então ele é um homem da onde? Da cidade, da tribo de Benjamim, de onde vem da família dos fariseus. Só que Paulo, ele é um homem diferente, porque Deus tem um propósito na vida deste homem. Deus tem um propósito na vida da família. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, ninguém há de atrapalhar o que Deus chamou. O que é que eu aprendo com isso aqui? O que é que eu aprendo com a palavra de Deus? A Bíblia vai dizer que no capítulo 9 e verso 3, que quando Paulo está ali, aleluia, em Roma, e ele começa, aleluia, ainda pelos costumes, ainda pelas tradições, pelo que foi ensinado através de Gamaliel, começa a defender as leis e os costumes da época. Só que eu aprendo aqui algo, o próprio texto vai dizer aqui no capítulo 9, que o que? A convenção de Paulo. Nós sabemos que Paulo é um homem inteligente, mas Paulo ainda não conhecia a graça de Deus. Paulo aprendeu diante com Gamaliel todos os costumes, toda a lei, o que era ensinado desde a sua mocidade. Mas mais na frente eu aprendo aqui algo. Roma começa a olhar para Paulo como um homem que era um vaso de ouro, um vaso escolhido pela sua oratória, pela sua eloquência, por falar bonito, por conhecer e manusear bem a palavra. Só que aqui há algo diferente. Deus, quando coloca alguém na vida, Ele coloca aqui na terra pelo um propósito. Deus não trabalha sem propósito. O que é que eu aprendo com isso? Então aqui Paulo, ele começa a falar das leis e dos costumes. Só que no capítulo 1 a Bíblia vai dizer que um homem, aleluia, esse homem é Jesus de Nazaré. Deixou aqui para fazer o texto. É como ele olhasse para Paulo e disse: Paulo, você conhece todos esses costumes e essa lei, mas eu vim para a terra, aleluia, para mudar a tua vida e a tua história, porque eu tenho um propósito na tua vida. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando Paulo estava ali, obedecendo os costumes, ele olhava até aí, pastor, dizia assim: eu estou fazendo da forma certa, eu estou pregando, vivendo da forma certa. Mas não era, porque não era pela lei e os costumes da época, porque Jesus veio e trouxe a sua graça. É como Jesus dissesse assim, deixa eu para fazer o texto: Paulo, você até conhece os costumes e conhece a lei de Moisés, mas tem algo aqui, Paulo, tem algo que eu preciso mudar na tua vida. Quem está aqui nessa palavra, diga amém. Então o que é que eu aprendo com isso? Então, aproximadamente 34 anos depois de Cristo, Paulo está por ali ainda, e Roma começando a falar. Mas a gente vai entender no capítulo 9, verso 3, que Paulo vai pedir uma carta para quê? Para perseguir a igreja de Cristo. Porque Paulo não queria que aquela palavra, a palavra de Cristo, a sua palavra viva e eficaz, chegasse ainda, aleluia, em Roma. Ele queria intervir do que Jesus, do propósito que Jesus tinha, porque Paulo pensava no seu conhecimento humano, mas não entendia que tinha que ter a graça, o poder, a convenção de Deus na sua vida. E o que é que eu aprendo com isso? No capítulo 9, verso 3, vai dizer: enquanto ele viajava, aproximando a Damasco, Paulo, a Bíblia vai dizer que ele tinha vários caminhos, e alguns historiadores vão afirmar que Paulo tinha alguns caminhos mais perto, pastor. Por exemplo,
tinha Mesopotâmia, ele tinha Pérsia, tinha Arábia. Todo esse caminho era mais próximo para Paulo ir e chegar. Paulo vai pedir essa carta para poder o quê? Perceber a igreja de Cristo, para que o evangelho de Cristo, o cristocêntrico, não comece a ser espalhado em Israel, nem em Roma, em nenhum lugar do país. Só que aqui tem algo. Quando Paulo começa a tentar ir perseguir a igreja de Cristo, Jesus já está ali, aleluia, falando do amor de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que aquele homem, aleluia, precisava mudar algo dentro da sua vida, precisava mudar algo dentro dele, precisava mudar alguns costumes que eles tinham religiosos. E o que é que eu aprendo com isso? Alguns lugares Paulo poderia ter mais perto de ir, mas Deus, aleluia, pelo um propósito, traz Paulo pelo caminho, que a Bíblia vai dizer no capítulo 9, verso 3, qual o caminho? Ao caminho de Damasco. Paulo vai querer perseguir a igreja de Cristo, pastor, indo pelo onde? Pelo caminho de Damasco. Paulo vai querer intervir a igreja, antes da igreja chegar e pregar esse evangelho. Só que aqui eu aprendo algo, deixa eu parafrasear o texto aqui. Antes de alguém intervir aquilo que Deus colocou na tua vida, Deus vai se levantar a favor da tua casa, da tua vida, da tua família. Ai, som de candaraias. O que é que eu aprendo aqui, igreja? Paulo está indo ao caminho de Damasco, capítulo 9, verso 3. Só que ali a Bíblia vai dizer que o quê?